Alô, bom dia. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Eu espero que pela providência divina você esteja vendo este vídeo no primeiro domingo do ano de 2021. Como foram as festas de fim de ano, espero que tenha sido bom para você. E espero também agora estar num período de descanso juntamente com a minha família. Bem, este ano de 2021 promete, né? Eu tenho certeza que em seu coração você abriga uma esperança, uma expectativa de que seja um ano bem diferente de 2020 quanto às limitações e quanto às privações que o ano passado nos encerrou. Espero na graça do Senhor Deus ser de fato um ano de novas realizações para todos nós, né? E um ano de construção, de positivo, de sucesso, de crescimento diante de Deus e diante dos homens também. Bem, eu gostaria de, no início deste vídeo, compartilhar com vocês uma ideia que me ocorreu, que está relacionada ao tema que nós vamos discutir. Eu me lembro claramente, quando ainda na adolescência ouvi a mensagem do Evangelho, depois de já ter ouvido durante um período da infância em que mamãe nos levava à igreja. No período da adolescência, quando mamãe regressa à igreja e nós voltamos também, me lembro claramente de que a mensagem do Evangelho me comunicaram duas verdades muito profundas que eu carreguei comigo e que foram determinantes, decisivas para eu abraçar o cristianismo como a religião da minha vida. Decisão tomada ainda na adolescência. Que foram elas? Primeiro, a realidade do perdão dos pecados. Você pode dizer, mas como que um adolescente de 16 anos pode ter um acúmulo de pecados na sua vida? Não tem a ver com acúmulo de pecados, mas tem a ver com a consciência de inadequação, consciência de imperfeição. E como Cristo na cruz do Calvário foi exposto como sendo a solução de Deus para os problemas do pecado. Então a mensagem cristã significou para mim o perdão de pecados. Isso foi algo tremendo. Mas também significou para mim a esperança. Quando eu ouvi a mensagem cristã, o meu coração se encheu de esperança, da construção de uma nova vida. Uma vida com sentido, uma vida agora sabendo quem Deus é. Pois eu me lembro que, juntamente com a realidade do perdão de pecados, veio aquela profunda convicção de que Deus está acessível em Cristo Jesus. De que ao crer em Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador de minha vida, eu sou achado por Deus, eu sou acolhido por Deus, eu o encontro, eu sei quem Ele é, eu estou com Ele. Esta certeza encheu o meu coração de esperança. Mas aí, precisamente, esse terceiro ponto da esperança é que foi algo que demorou muitos anos para eu ir fazendo o ajuste fino dele. As duas primeiras foram absolutamente verdadeiras, profundas e ricas, que foi a convicção de perdão de pecados e depois a convicção de quem Deus é. Curiosamente, está no coração daquelas convicções que João, na sua primeira carta, no final, fala, né? Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que aquele que nasceu de Deus aquele que nasceu de Deus o guarda, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque o que nasceu de Deus o guarda. Então, sabemos, e quem temos crido no Deus verdadeiro, né, que estamos no verdadeiro e no seu Filho Jesus Cristo. Daquelas convicções finais de João, que você encontra aí presente nas mensagens cristãs, você tem uma playlist aí sobre a mensagem. Essa primeira mensagem, ela está designada, aí na playlist você vai encontrar, né? Tem 1 João, mensagens diversas, e tem 1 João, a primeira delas, que está datada a sua transmissão para o final do mês de outubro que ocorreu. Você encontra isso. Mas voltando para a minha vida, né? Quando lá adolescente ainda, eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu ouvi a mensagem cristã, eu disse, eu quero, é isso que eu quero para a minha vida, eu abraço. Abracei com a certeza do perdão de pecados, abracei com a certeza de agora ter encontrado Deus, ou ter sido encontrado por Deus. Na época eu não entendia direito que foi Ele quem tinha me encontrado, mas eu sabia da consciência de que eu o encontrei, achei Deus através de Jesus Cristo. E a terceira é que aquela mensagem me encheu de esperança. Porém, esse ponto demorou para ser ajustado. A primeira não. A primeira certamente foi algo que me acompanhou e tem me acompanhado, a marca da vida cristã, o perdão de pecados em Cristo Jesus.
A segunda também não. Né? Apesar de um ou outro momento de questionamento, de veracidade da fé, crise intelectual e tudo mais, e que eu achei Deus, fui achado por Ele, é o que tem me acompanhado, mas a terceira precisou de um ajuste fino. E essa demorou anos, até décadas. Por que falo isso? Porque nós abrigamos, como evangélicos brasileiros, uma espécie de visão fantasiosa da vida cristã. É muito comum nós olharmos para a vida cristã com uma expectativa irreal, de que se eu for sincero, se eu for honesto na minha busca, Deus vai me abençoar e eu vou seguir uma vida relativamente feliz. Nós não conseguimos e não sentimos, não estamos preparados, em linhas gerais eu percebo isso claramente, a igreja evangélica brasileira não sabe lidar com problemas agudos ou problemas crônicos. E muito provavelmente porque nós temos uma visão superficial da realidade. Nós temos uma leitura fabulosa e fantasiosa de que ao nos tornarmos cristãos, de alguma maneira mágica ou sobrenatural ou fruto de esforço, bem, tem várias frentes, nós vamos conseguir eliminar da nossa vida, afastar da nossa vida os grandes problemas. Não é? Isso não é verdadeiro. Não é? Foi meio a muitas lutas que eu vim a perceber, profundas crises pessoais e relacionais que eu vim a perceber que não. E em anos recentes, eu diria que quase que de 10 anos para cá, é que eu vim amadurecendo um pouco mais a esse respeito. Bem, me faltava uma compreensão mais madura daquilo que eu compartilhei com vocês na semana passada, que é a compreensão de que a realidade é resultante de 3 forças. A criação, com a sua estrutura, o seu direcionamento, a queda, ainda não era muito claro para mim, mesmo como pastor, teólogo, com mestrado, com tudo, ainda não era muito claro as implicações da queda nos regenerados. Né? Aqueles que já nasceram de novo, que têm um novo coração, nova vida e uma fé, não conseguia perceber direito isso, nem com as implicações disso quanto ao sofrimento e à dor como instrumentos de Deus para a nossa própria vida. Também não tinha. Eu já falei algumas vezes aqui, vocês devem se recordar, que há 2 textos bíblicos que claramente para mim não faziam um sentido claro. Era o texto de Romanos que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o texto de Tiago: irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Eu não conseguia perceber como estas coisas na prática poderiam fazer sentido. Não é? Como é que uma coisa dolorosa, má, desconfortável, ruim, uma tragédia pode cooperar para o bem? Não faz sentido. Pode, tá bom, no final eu vou para o céu, mas como que isso aqui coopera para o bem, não fazia a mínima ideia. Assim como não fazia também a mínima ideia que seria possível nós encontrarmos alegria na provação. Bem, eu espero hoje que nós reflitamos um pouco mais sobre a realidade, a dinâmica da vida cristã, e eu gostaria de trabalhar um pouco mais sobre a compreensão bíblica madura da fé cristã, algo que eu mesmo tenho trabalhado com o tempo. Eu lhe convido para ficar presente. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te agradecemos por mais um novo ano que tu nos dás, um ano que se inicia nestes dias, este primeiro domingo que buscamos a ti pela fé, pois estou falando antes, quando os meus irmãos forem ver este vídeo, haverá de ser pela tua graça já o primeiro domingo do próximo ano de 2021. Nós pedimos, ó Deus, colocamos nossa vida diante de ti e suplicamos, Senhor, dá-nos mais da tua graça. Dá-nos a graça de construirmos um ano diferente. Dá-nos a graça de realizarmos projeto e vermos-nos livres desses efeitos limitadores da pandemia. Dá-nos a graça de fortalecermos os nossos relacionamentos, a nossa fé, relacionamento contigo, relacionamento com o próximo, relacionamento com o mundo. Dá-nos a graça de experimentar a dia a redenção e a dependência do teu Filho Jesus Cristo. Nesse instante nós te pedimos, dá-nos a graça da iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, eu leio para a nossa instrução inicial, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículos de 1 a 4, um texto que eu já li em outras ocasiões, mas que hoje espero trabalhar um pouco mais. Diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por que estou lendo este versículo aqui, estes versículos que nós voltaremos a ele em breve? Porque o meu desejo com este estudo de hoje sobre cosmovisão cristã é que nós cheguemos a uma compreensão mais madura do Evangelho. O que a mensagem cristã tem a nos dizer sobre a realidade? O que a mensagem cristã tem a nos dizer sobre a redenção? Bem, como eu falei para você, desde os dias da minha conversão, duas realidades estavam muito claramente fortalecidas no meu coração e têm permanecido lá, que são precisamente que os meus pecados são perdoados em Cristo Jesus, que através de Jesus eu me torno aceitável diante de Deus e que eu o conheço agora. Então, perdão de pecados e conhecimento de Deus. Essas duas coisas estão juntas e foram definidores para a minha trajetória para me tornar um cristão e com as quais eu tenho convivido. Essa mensagem foi tão poderosa sobre o meu coração, causou um impacto tão grande, que eu passei já no primeiro momento, com poucos meses até, semanas, eu não saberia dizer exatamente, mas pouco tempo, não demorou nem 6 meses, eu passei a desejar compartilhar tremendamente isso com outras pessoas e fazer da minha vida isso. Passou a ser um sonho que nunca me abandonou. Sonho que em alguns momentos está mais forte, em outros momentos mais fracos, alguns momentos com muita vivacidade, outros momentos com abatimento pelas respostas minhas e dos outros, mas que tem me acompanhado e que até agora tem me colocado nessa jornada ministerial. A grande alegria, o desejo, aquela esperança, aquela expectativa de que os outros experimentem um pouco daquilo que eu tenho experimentado também de Deus em Cristo Jesus na vida. Entretanto, a minha visão ainda era um tanto quanto romântica, uma visão, mesmo no meio conservador, graças a Deus a minha trajetória tem sido no meio mais bíblico, na igreja presbiteriana apenas, e pela graça do Senhor, sempre uma trajetória de igrejas mais comprometidas com o conteúdo bíblico. Pelo menos essa foi a minha trajetória, mas também não demorou muito, eu fui para o seminário e depois comecei a trilhar esse próprio caminho. Bem, por que eu estou falando estas coisas? Porque com o tempo eu tenho percebido cada vez mais fortemente e mais claramente que entender a mensagem cristã requer esses paradigmas gerais que tenho apresentado aqui, que estão sendo amadurecidos, como a primeira contribuição. Nós falamos de uma visão de pacto da criação e pacto da redenção. Nós vamos retomar exatamente esse ponto hoje, como eu havia prometido anteriormente. Olhar o pacto como sendo regulador dos mandatos, que são áreas da vida. Uma vida espiritual, portanto, é a vida na qual a nossa relação com Deus, com o próximo e com o mundo está saudável, está bíblica. É reconhecer que a realidade, como nós conhecemos, é resultante de 3 forças operantes: a da criação, a da queda e a da redenção, que culminará na consumação e glorificação, com um grande finale com a glorificação, onde tudo será consumado. Olhar isso nos capacita a enxergar a vida de uma forma cristã. E não enxergar esses aspectos gerará distorções, com certeza. Como falamos inicialmente, há 3 semanas atrás, nós mesmos somos chamados para viver integralmente a vontade de Deus. Nosso corpo e a nossa alma em tudo experimentar a vontade do Senhor. Mas os desvios estão ali. Há vários aspectos, eu lia hoje com a minha esposa, hoje, não o domingo, hoje quando eu estou gravando esse vídeo, ainda antes, eu lia com a minha esposa um livro em que o autor falava de hábitos da vida cristã, aspectos da vida cristã, que, se não olhados à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se tornam aberrações, distorções e até um anticristianismo. Eu vou citar 2 como exemplo de base para a nossa reflexão de hoje. 2 deles são o antinomismo, pessoas que reconhecem que é impossível ao homem agradar a Deus ou alcançar a redenção pessoal, a perfeita varonilidade, simplesmente pela obediência, pela sua capacidade de obediência, podem ser tentadas a negar a lei
e negar as partes normativas da Bíblia e viverem uma negação da regra. Daí o termo antinomismo. Anti, né, uma palavra que indica negação ou oposição, é uma oposição, sou contrário ao nomismo. Ismo, sistema de conhecimento, nomos, nomismo, nome vem de nomos no grego, que é lei. Portanto, o antinomista é aquela pessoa que nega a utilidade da lei. Você vai encontrar algumas pessoas que dizem, nós não estamos mais na lei, estamos na graça. Todos nós somos pecadores mesmo, vamos ver dessa maneira. E dessa forma desonra o Senhor. Porque é precisamente na obediência da lei que o caráter de Deus é manifesto, que a característica da piedade se manifesta aos olhos das outras pessoas. Contudo, a tentação oposta também é um desvio e também igualmente danoso à verdadeira piedade, que é o legalismo. Legalismo é o caminho absolutamente oposto ao antinomismo. Está em uma oposição de sentido, né, contrária, 180 graus oposto. Se nós temos no antinomismo a negação da regra ou da lei, a vida é vivida numa espécie de laissez-faire, vivendo de qualquer maneira, confiando que a graça de Deus em Cristo é suficiente e vivemos assim. O legalismo é o oposto. O legalismo é ismo, um sistema de crença legal, da lei, baseada na lei. São aquelas pessoas que acreditam que a sua piedade, a sua virtude, o seu credenciamento diante de Deus e dos homens está na sua capacidade e determinação de cumprir a lei. O que é um absurdo biblicamente também. Se o primeiro é um absurdo em termos de responsabilidade, o segundo é um absurdo em termos de prepotência e ingenuidade. Somente alguém que não se conhece de fato acredita que conseguirá ser um bom cumpridor da lei. A palavra do Senhor chega a dizer, absolve-me das faltas que me são ocultas, porque nós transgredimos a lei mesmo sem termos consciência dela. E quando temos consciência também. Então, essa negação. Você vai encontrar no antinomismo, o antinomismo não inspira uma vida piedosa. Ele pode até inspirar pessoas que são rebeldes em potencial. Diz, como eu queria ter a coragem de não ligar para nada nem para ninguém, viver dessa maneira feliz e em paz, o que é uma falácia também, porque é muito mais uma propaganda do que uma realidade. Mas o segundo, o legalismo, nós temos o desvio oposto. O legalista, ele congela o ambiente. Os filhos do legalista têm pouco prazer, liberdade e de sorriso. Ele intimida os outros, ele tende a se tornar muito crítico e as pessoas nem gostam de conversar com pessoas legalistas porque elas inspiram uma superioridade, uma reprovação dos outros. Isso afeta a sua própria espiritualidade porque não há uma devoção de adoração por quem Deus é. Há, na imagem icônica da Bíblia, um farisaísmo, uma devoção e um culto a si próprio. Certamente são desvios. Mas como nós entendemos então a vida cristã? Como nós harmonizamos, e hoje eu gostaria de trabalhar precisamente em um outro fator, um outro binômio essencial para a compreensão cristã. Durante muito tempo isso não foi muito claro para mim, não como é hoje. Claro que não era uma realidade completamente desconhecida da minha parte, mas não era claro como era hoje. Eu confesso que durante certo tempo eu tive uma certa tendência de caminhar um pouco para o legalismo, não de uma forma explícita, mas de uma forma mais velada, o que é mais difícil de perceber, porque percebo hoje que há uma predominância no meio evangélico brasileiro de nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo como sendo uma espécie de anfitrião do reino de Deus. Ele está na porta de entrada do reino de Deus, convidando pessoas como um evangelista ou como um anfitrião, dando as boas-vindas àqueles que se arrependem e creem nele como seu Salvador e dizem, que bom, parabéns, você crê em mim como meu Salvador, e eu abro a porta, entre no reino de Deus. E aí a pessoa entra no reino de Deus e fica lá dentro por conta própria. E Jesus continua do lado de fora, chamando os pecadores, como um anfitrião, como um evangelista. Eu tenho vergonha de admitir que durante muito tempo eu vi assim, porque é um pensamento predominante no meio evangélico brasileiro. E por que me envergonho? Porque o problema está quando nós entramos no reino de Deus e temos a visão de que Jesus é apenas o salvador de pecadores. Nós entramos no reino de Deus por conta própria. Nós permanecemos no reino de Deus por conta própria. Passamos a acreditar que a construção
está baseado no nosso esforço e na nossa capacidade, e que Jesus era apenas o Salvador, o regenerador, aquele que nos deu acesso ao reino de Deus, mas agora é conosco. E não há nada mais contrário à Escritura Sagrada no que diz respeito à verdadeira piedade do que isso. Mas eu fui cego para isso durante muito tempo. Claro, não que eu descresse em Deus, eu sempre orei ao Senhor. Jesus era o meu Salvador bendito, que eu me lembrava sempre de como eu encontrei perdão dos pecados e conheci Deus a Ele. Jesus era aquele a quem eu recorria quando falava com Deus, porque Ele é o mediador. Jesus era o meu modelo, eu me inspirava nele, mas eu não conseguia perceber como Jesus era algo muito mais necessário como pessoa real no dia a dia da minha vida, como eu dependia dele. Não fazia sentido, por exemplo, a não ser simplesmente racionalmente aquela frase de Cristo que diz: sem mim nada podeis fazer. Porque eu achava que o processo da santificação era fruto de reconhecer os pecados, fazer uma autoconfrontação, confessar e mudar a postura na dependência do Espírito Santo, porque ele habita em mim, não é pela minha própria força. É claro, sempre admitia isso, mas não conseguia perceber Jesus como uma causa eficaz e como o Senhor da minha própria vida. Um desvio muito comum. O que acabou me resgatando disso foi, por isso que aqueles versículos passaram a fazer sentido. Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações. O que me salvou foi o campo missionário, como provação. Eu vou dizer, como assim? Porque a minha experiência transcultural foi até hoje a mais difícil que eu tive na minha vida. Talvez por isso eu tenha uma admiração tão profunda pelo segundo aspecto, que foi precisamente por ter sido quebrado que eu tive a oportunidade de voltar para os fundamentos da fé cristã e reencontrar o meu Salvador. E talvez por isso ele ainda tenha um apelo muito forte ao meu coração também, fora os aspectos evidentemente, né, os aspectos auto-evidentes, que são a oportunidade de servir onde tem menos pessoas para servir, a oportunidade de desgastar no dom, sabendo que tudo que a gente dê pode fazer uma diferença muito grande na vida do outro, o sentimento de que eu agora estou num lugar em que posso me desgastar e que não tem tantas pessoas para estar, diferente da condição que hoje nós desfrutamos como pastores aqui no Brasil, que é um lugar onde tem muitos outros, a gente divide escala, a gente divide atividades e tudo, claro, facilita, há muito serviço para fazer, em alguns momentos até mais do que o do campo missionário no dia a dia, mas com aquela sensação de que outros poderiam fazer, né? Então, claro, existe esse pensamento muito forte do desejo de ver o reino de Deus se implantando onde antes ele ainda não está, de pessoas que não conheciam passando a conhecê-lo, da multiforme beleza, da multietnicidade da Igreja Universal. Isso é fantástico, isso para mim é algo mais glorioso que tem na tarefa missionária. Mas foi neste contexto de preparação e chegada no campo transcultural que eu experimentei as minhas provações mais agudas. E foi nesse contexto que eu reencontrei o meu Senhor Jesus Cristo e disse: nunca mais eu te deixarei do lado de fora da sala do reino da minha vida. É andando contigo todos os dias que eu vou viver a partir de agora. Eu de ti dependo todos os dias. Nós vamos retomar isso no final, quando estivermos concluindo. Mas, por hora, eu gostaria de dizer para você que este binômio que eu estou propondo para nós enxergarmos a vida cristã como cristã tem a ver com uma hermenêutica bíblica. Hoje o binômio tem a ver com a leitura bíblica. E quem resume isso de uma forma muito boa é Lutero. Né? Eu sou presbiteriano, portanto, de teologia calvinista, reformada calvinista. E confesso que eu não tinha muito interesse na teologia de Lutero. Por aquilo que a gente viu de história da igreja, olhava alguns poucos conceitos, teve a questão das 95 teses, o sola escritura, e a própria polêmica com livre-arbítrio. Né? Lutero era soberanista, agostiniano na sua visão, acreditava na predestinação, embora a ordem do Ordo Salutis para os luteranos é um pouco invertida dos dois primeiros itens só, mas a concepção é a mesma. Tendo lido até mesmo o Nascido Liberto, o Nascido Escravo, agora não lembro mais, já faz mais de 20 anos que eu li, em que Lutero entra nessa peleja com Erasmo de Roterdã, a antiga peleja do agostinianismo e pelagianismo, né? Ele entra nesse debate e ele tem uma visão que é muito próxima dos calvinistas. Mas, em linhas gerais, eu confesso que eu não estudei. E achava até simplista a maneira da leitura que eu vi, que não foi de primeira mão, não foi de primeira fonte, foi de segunda fonte, de que Lutero lia a Escritura, vendo a Escritura, lei e Evangelho. E eu achava esse um binômio muito simplista. Entendi, não, mas que coisa simplista é isso do Evangelho? Como é que toda
a Escritura vai ter lei e evangelho o tempo todo, isso não faz sentido. Mas não faz porque eu estava fazendo a leitura também com os vocábulos próprios da teologia reformada e não com o vocábulo da teologia luterana. Então tem um problema de semântica muitas vezes. E em nossa época, então, isso ocorre aos borbotões, né? Porque as palavras são ressignificadas, são dados outros níveis para elas, outros sentidos também, não há uniformidade de pensamento, nem de linguagem. A própria universidade não consegue fazer isso também, a diversidade é muito grande. Na pós-modernidade, então, isso ficou mais agudo ainda, porque há uma desconfiança em objetividade, em verdade e tudo, e cada qual define. Resultado, uma boa comunicação de caráter até mais acadêmico, nos dias contemporâneos, começa sempre com uma definição de termos, para nós sabermos o que as pessoas estão dizendo, porque é uma polifania na sociedade. Bem, ao dizer isto, vamos agora começar a elencar, não é? A leitura que eu tinha anteriormente era lei como sendo o aspecto que classicamente no calvinismo nós estudamos como lei, como as diretrizes reguladoras que Deus havia dado a Moisés. Resumidamente, né? Claro que tem a lei natural também, mas resumidamente a lei são as diretrizes reguladoras dadas por Deus a Moisés, que tem suas três faces: a lei moral, que é eterna e não circunstancial, a lei civil, que regula a sociedade, especialmente o Israel teocrático, e a lei cerimonial, que regula o culto e as cerimônias, a liturgia da antiga aliança. Então, todas as vezes que eu ouvia a palavra lei, eu pensava nessas categorias próprias da teologia reformada, que identifica a lei como lei de Moisés, com os aspectos moral, civil e cerimonial. Não é? O moral permanecendo, beleza, eu nunca fui antinomista, pelo contrário, entendi a importância disso, o calvinismo trabalha isso muito bem. João Calvino fala do terceiro uso da lei, que é a lei como fonte de santificação, ou como meio de santificação, não fonte, perdão, meio de santificação. Então, beleza, mas tinha esse vínculo muito grande com a lei mosaica. E evangelho eu entendia como sendo aquela mensagem anteriormente desconhecida de que Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores. Então o evangelho era uma mensagem que a gente diria para quem não é cristão, e lei com graça é o que eu diria para aquele que é cristão, não estando propriamente o evangelho mais presente, porque o evangelho não é alguma coisa que eu precise, uma vez que eu já fui salvo. Eu fui salvo da condenação dos pecados, fui salvo do inferno. O evangelho não é para mim, o evangelho é para aquele outro que ainda não experimentou a salvação. Gente, foram anos, décadas de prejuízo espiritual por enxergar dessa maneira. Hoje é com vergonha que eu admito para você que a falta da visão do evangelho prejudica tudo na vida. Ela começa com o maior de todos os prejuízos, que é o prejuízo da salvação. Sem o conhecimento do evangelho não há salvação, mas não é o único, e a gente não pode ficar parado só nesse. Sem o evangelho também não há santificação real. O que há é legalismo ou antinomismo. O que há são outros desvios. Eu dei o exemplo desses dois. Sem o evangelho, o que há é autonomia. Sem o evangelho nós esquecemos a dependência de Cristo, mesmo depois de ter nascido de novo. Sem o evangelho não há piedade verdadeira. Eu gosto de uma frase de Tim Keller, que ele diz o seguinte: o incrédulo não precisa do evangelho mais do que você, que já é cristão. Ele apenas precisa do evangelho de uma forma diferente do que você. Ele precisa do evangelho para entrar no reino de Deus. Você já está dentro. Você precisa do evangelho para construir o reino de Deus na sua vida. Porque sem o evangelho, por mais que você obedeça termos, não é o reino de Deus que você vai construir. Não é? É o seu próprio reino em nome do Senhor, o que é muito mais difícil de perceber. É uma busca de justiça própria, e há uma perda de fervor e de piedade, ainda que venha comumente um ativismo muito grande. E por isso é difícil perceber. Mas vou trabalhar um pouco mais sobre isso. Voltando para o texto de Romanos. Paulo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, claramente, ele está falando dos judeus, eles não são salvos. Eles precisam do evangelho para a salvação.
Mas Paulo continua, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, é possível uma pessoa ser zelosa e dedicada, mas não ter o devido entendimento. E isso não é só para judeu, não, é para qualquer um. Qualquer pessoa pode ser zelosa e dedicada, mas sem uma boa compreensão. Muçulmanos podem ser assim, católicos romanos podem ser assim, espíritas podem ser assim, budistas podem ser assim, protestantes podem ser assim. Equivocados, com a visão errada sobre a verdadeira piedade, mas dedicados, zelosos, presentes, não falta uma atividade, está ali, austero, está longe. O profeta Isaías, no capítulo 1, denuncia o formalismo. Deus denuncia através de Isaías exatamente isso, dizendo: esse povo, eles cumprem uma liturgia perfeita, mas o coração está longe de mim, está cheio de impiedade e de prática. O Senhor Jesus denuncia aspectos semelhantes dos seus dias, quando diz: esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Há zelo, mas não há um entendimento correto. E Paulo continua: porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O curioso é que Paulo vai usar este termo justiça de Deus de uma forma muito peculiar. Isso gerou um tormento terrível para Lutero, e talvez por isso mesmo, talvez não, certamente por isso mesmo, que a questão do evangelho e da lei era algo centrais para Lutero na compreensão dele. Exatamente porque o conceito de justiça de Deus lhe dava pavor. Ele olhava para Deus e dizia: Deus é um ser soberano, ou seja, todo-poderoso e santo, e eu sou pecador, e sou limitado, eu estou lascado. É óbvio, se você realmente acredita que Deus é todo-poderoso e que Ele é completamente santo e justo, e você olha para você conforme a Bíblia diz que você é, seja quem for, você está lascado. Mas aí é que Paulo vai apresentar aquilo que Lutero olhava, mas não via, que era a justiça de Deus. Quando ele olhava a justiça de Deus, ele só via a necessidade da punição do pecado. O que ele não conseguiu perceber foi esse conceito paulino de justiça de Deus, que é evangelho. Que é a justiça de Deus, conforme Paulo fala aqui, é o quê? É Deus satisfazer a sua própria justiça ao propor a redenção e ao executar na história a redenção através do seu Filho Jesus Cristo. O homem é pecador e merece a condenação. Deus então faz o seu Filho se tornar homem para receber a condenação justa e merecida dos pecadores, e aceita a oferta de perfeição, de obediência e de sacrifício do seu Filho como a quitação, o pagamento da dívida e da culpa do homem que é pecador. E por causa disso, Deus não mais punirá, porque aquela dívida já foi paga, mas pelo contrário, abençoará aquele que se rende a Cristo como Senhor, crendo e arrependido dos seus pecados, crendo na sua obra em nosso lugar. Isso é a justiça de Deus. Justiça de Deus, a pena de Paulo aqui em Romanos, e que Lutero entendeu e mudou completamente a sua vida e startou toda a reforma protestante com a doutrina da justificação pela fé, foi precisamente disso. Justiça de Deus é evangelho. Evangelho é Deus satisfaz a sua própria justiça de punição de pecadores na cruz do seu Filho Jesus Cristo. E, portanto, torna aceitável diante de si os pecadores que são beneficiados pela obra do Filho ao recebê-lo pelo arrependimento e pela fé. Isso é justiça de Deus. É uma sentença longa, mas você pode resumir simplesmente dizer: justiça de Deus aqui, em Paulo, é evangelho. E evangelho é o que Deus faz para redimir pecadores. Esta é uma diferença essencial. E por isso, Lutero mudou completamente a sua maneira de ver, como Paulo mudou a sua completamente a sua maneira de ver, e ambos pela mesma realidade. Paulo, quando Cristo aparece para ele, diz: quem és tu? Ele diz: eu sou Cristo a quem tu persegues. Reconfigura toda a sua teologia, passando a colocar no centro Jesus Cristo, pessoa e obra. E passa a defender que a redenção, a salvação, não é aquilo que o homem faz pelo seu esforço, mas é aquilo que Deus faz para redimir o homem, para alcançar o homem através de Jesus Cristo. É isso que ele passa a pregar. Isto é o Evangelho. Esta é a justiça de Deus em Romanos, conforme Paulo descreve. Algo que só Deus poderia pensar. Nenhuma religião do mundo, eu prometi falar sobre isso no primeiro domingo e estou cumprindo agora. Nenhuma religião do mundo tem esta mensagem.
Toda religião é um esforço humano para seu crescimento e elevação espiritual. Toda ela, inclusive os falsos cristianismos. A religião islâmica vai falar da submissão a Allah, cumprindo as 5 pedras fundamentais de oração, de esmola, de ramadã, de piedade, de tudo. A religião budista vai falar de uma autoelevação, porque não há nem mesmo um Deus pessoal, é você na sua meditação, vendo quem é, percebendo seus erros, você vai evoluindo até você completar um espaço de nirvana, que é a libertação das condições que te prendem nesse mundo aqui. E curiosamente, antiteticamente, de uma forma contraditória, a maior elevação espiritual é o desapego total do mundo. A religião hindu vai falar dos seus processos, as religiões falsas vão falar dos seus processos, o cumprimento da lei. O falso cristianismo vai falar também do seu esforço, da sua dedicação, tudo, mas é o homem fazendo. Bem, nós veremos agora, em breve, que há algo para o homem fazer. Porém, sem evangelho não há salvação. E tudo que nós venhamos a fazer, como diz o profeta, é trapo de imundícia. Não é para o incrédulo, gente, pelo amor de Deus, preste atenção. Não é só para o incrédulo. Toda obra que não é feita em Cristo, para a glória de Deus, na confiança da suficiente graça de Deus pelo mediador, ainda que antes de Cristo fosse mediante a fé e a esperança messiânica, é um trapo de imundícia. É feita com objetivos egoístas, é feita com propósitos outros de crescimento, de superioridade, seja lá o que for, não é feito altruisticamente no sentido da pura glória de Deus. Portanto, Paulo diz, eles desconheceram a justiça de Deus. E sempre que o homem desconhece a justiça de Deus, o Evangelho, Deus vindo em Cristo para resgatar o homem, ele estabelece justiça própria. Não tem como. Ou é a de Deus que nós nos fiamos, confiamos, ou é alguma justiça humana que nós colocamos ali como confiança. Pode não ser a minha individualmente, pode ser a humana de uma outra pessoa, né? Pode ser a humana do padre, do pastor, do mediador, da instituição, mas se não é a de Deus, é a humana que ficará no lugar. E mesmo como evangélicos, nós sofremos dessa esquizofrenia, nós sofremos dessa amnésia profunda. Quando nós falamos que evangelho são os atos de Deus para redimir pecadores, nós estamos falando da cruz como um ato histórico da redenção, onde Cristo paga pelos nossos pecados, mas também falamos de todos os atos de Deus, através de Cristo Jesus, de resgatar o homem da sua miséria, de si mesmo para o reino de Deus. Isso continua depois da salvação dos pecados, que é a salvação do poder dos pecados, que é a salvação da presença dos pecados, da influência deles sobre a nossa própria vida, da arrogância, da autonomia, por aí vai. E aí Paulo termina dizendo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E vejam, a língua portuguesa, a palavra fim, ela é ambígua, porque ela tem 2 sentidos. Ela tem o fim como conclusão, terminou, chegou o fim, você está comendo um prato, e quando você come a última garfada, chegou ao fim. Então é o fim do prato, acabou, não tem mais comida no seu prato para você comer, né? O bife que você comeu, seja lá o que for, chegou ao fim. Mas a palavra fim também pode ser usada no sentido de finalidade, ou propósito, né? Olha, o fim de eu estar aqui agora, o fim de eu ter gravado esse vídeo foi para que vocês pudessem ouvi-lo numa época que eu não estarei gravando, porque eu estarei de férias. Era isso que tinha na minha mente, é o propósito. Mas ele chegará a um fim. Quando chegar lá, terminar, ele fim, conclui. Tem os 2. O Novo Testamento, versículo 4 aí de Romanos capítulo 10, aponta para esse segundo sentido de fim. Fim como finalidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a lei que os judeus estão procurando usar para se justificar, para se colocar credencial diante de Deus, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo, para chegar naquele dia e apresentar a Deus a minha vida como obras, se tornou um fim como finalidade. Eu estou usando a lei para me mostrar útil diante de Deus. E não é esse o propósito da lei. O propósito da lei não serve para isso. Não é? Me tornar digno diante de Deus, me mostrar aceitável diante de Deus. Não é isso. Paulo diz, o fim da lei, o propósito da lei, a finalidade da lei, o objetivo da lei é Cristo, é nos levar a Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí sim, a justiça que nos é
dada, a única justiça digna da presença de Deus é a justiça perfeita. E a justiça perfeita só tem em Cristo. Só Cristo tem. Portanto, é possível ter certeza de salvação e ter segurança quando nós nos confiamos completamente à justiça de Cristo. Agora, essa justiça de Cristo não vale apenas para o perdão dos pecados e a salvação, mas vale também para toda a obra da vida cristã. É a justiça de Cristo quem vai santificar toda a minha vida. De que maneira isso vai ocorrer? De que forma isso vai ocorrer? Como é que a lei vai cumprir esse propósito? E aí eu chego à conclusão do que era Lutero, do que dizia Lutero. Entendia Lutero sobre lei e evangelho. Para Lutero, lei é todo o ensinamento normativo da Escritura Sagrada. É tudo aquilo que a Bíblia está dizendo, isso é o certo. É em contraste com o errado. É tudo aquilo que o homem pode fazer, deve fazer, da responsabilidade, da competência humana. Não é apenas a lei de Moisés, ela antecede a lei de Moisés, porque havia a época dos patriarcas ainda, e já havia a revelação da tradição oral passada geração após geração. E ela perpassa, porque ela chega no Novo Testamento. Cristo fala, por exemplo, as bem-aventuranças, são ordens, aquilo, orientações, não andeis ansiosos de coisa alguma, é uma lei. Mas não é lei mosaica, é lei no sentido de normatividade, de regra, de instrução para a nossa vida. Andai a segunda milha. A lei de Moisés vos diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar com intenção impura, cometeu adultério. O que Jesus está falando? Ele está pegando a lei de Moisés, mas aplicando no sentido de regra e de norma muito mais profunda. Dizendo que a lei de Moisés é um invólucro que aponta para uma realidade mais profunda. E que nós devemos atentar para a realidade mais profunda, não apenas na execução do fato. O legalista mede a sua espiritualidade por cumprir objetivamente um conjunto de regras ou não. O que a lei está apontando é o sentido de tudo que é certo. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso coração em Cristo Jesus. Tudo aquilo que é certo, que é bom, que é da nossa competência e da nossa responsabilidade, que nós devemos fazer, que devemos guiar a nossa vida, é lei. E a Bíblia tem lei de Gênesis a Apocalipse. Porém, Lutero dizia, acertadamente, que a lei não salva. Como Paulo falando, a lei não salva ninguém, ninguém é salvo pela lei. Pelo contrário, a lei demonstra a incapacidade de ser salvo. Eu vou voltar para isso daqui a pouquinho. O outro ponto, o outro binômio que Lutero via em toda a Escritura é evangelho. E o que é evangelho para Lutero? Diferente do que eu imaginava como calvinista, o evangelho não é simplesmente o anúncio de que o Salvador veio, que Jesus é o Salvador. Simplesmente isso. Para Lutero, esse conceito é mais profundo. Essa é verdade, está no coração. Jesus Cristo é o Salvador, morreu na cruz para a nossa salvação, ressuscitou como evidência de que sua obra foi aceita, mas ele é mais profundo. Para Lutero, o evangelho é tudo aquilo que é ato de Deus para resgatar o homem pecador. Todo ato de Deus para alcançar o pecador, resgatá-lo, é aquilo que Deus faz, é evangelho, não o que o homem faz. O que o homem faz está no âmbito da lei. O que Deus faz está no âmbito do evangelho. O que Deus faz, o homem não pode fazer. Não pode no sentido que não tem capacidade de fazer. É incapaz, impotente de fazer. Não pode no sentido de ser proibido. Não pode porque não é competente, não é capaz. Isso é evangelho. Deus é o único capaz de salvar pecadores. Ele salva. Cristo foi o único capaz de oferecer-se como humano diante de Deus, porque ele era o único sem pecado, e ele o fez. Cristo foi o único de se tornar aceitável diante de Deus pelo seu próprio esforço e mérito, e ele o fez. Cristo foi o único sem pecado e pôde se apresentar a Deus, foi o único capaz de vencer a morte e o pecado, porque era filho de Deus, encarnado, e ele o fez. Então tudo isso é evangelho. Cristo é o único capaz de ser transformador da vida de pecadores, porque é o Deus encarnado. E é isso que ele faz, não fez, faz. Cristo é a fonte da virtude e do poder da nova vida. Porque ele mesmo disse, em mim nada podeis fazer isto, ele faz. Cristo é o único capaz de estar à direita de Deus e interceder por nós com plena empatia e com exclusiva competência, porque é o único mediador, e isto ele faz. Então o evangelho, dizia Lutero, é tudo aquilo que Deus faz para redimir pecadores.
salvar, perdoar, santificar, resgatar, glorificar, tudo. Portanto, lei tem a ver com ações humanas e evangelho tem a ver com ações divinas. E Lutero dizia, a Bíblia toda tem os dois o tempo todo. O evangelho está presente em Gênesis e Apocalipse. Em promessa, em expectativa, em símbolo, apontando, em ações de Deus, em atos históricos de Deus, ele está presente até o final. Gente, que verdade gloriosa, os luteranos desfrutaram com uma clareza maior. Né? Nós afirmamos as mesmas coisas, mas não com essa objetividade binômica de Lutero, de lei e evangelho. Nós afirmamos diluindo naquilo que falei na aula anterior de criação, queda e redenção. Afirmamos quando falamos da redenção, afirmamos quando falamos do pacto de redenção, entramos em detalhe, e aí talvez pela minha mente mais limitada, quando detalhou, eu perdi o essencial. Mas graças a Deus que ele me restaurou isso. E eu já disse inúmeras vezes, não canso de dizer, nunca mais eu quero me repetir que eu preciso do meu Salvador todos os dias, que Ele é a minha causa eficaz, Ele é a minha virtude, Ele é a minha justiça, Ele é a minha esperança. Todas as vezes que eu perco de vista, eu me lasco. E eu perco muito mais do que eu gostaria de perder. Eu perco quando eu olho para as circunstâncias, eu perco de vista quando eu olho para as minhas expectativas, eu perco de vista quando eu olho para a lei, para as minhas responsabilidades, aquilo que me demanda fazer, e para as minhas incompetências eu perco de vista. E por isso que eu não posso nunca mais perder de vista o Senhor. Eu preciso me lembrar todos os dias, pregar para o meu próprio coração. Raimundo, lembra do Evangelho. Lembra de Deus fazendo por você. Lembra de que em Cristo você é aceito, perdoado, purificado. Em Cristo você tem força e poder para uma nova vida. Cristo cuida de você, como Ele morreu na cruz do Calvário, deu a maior prova de seu cuidado. Ele continua, está à direita de Deus Pai intercedendo, mas eu preciso dizer isso para mim todos os dias. Como é que isso se processa? Não é? Bem, a lei tem esse propósito, e aí eu vou resgatar de novo Calvino, né? Ele fala do triplo uso da lei. O primeiro uso da lei, dizia Calvino, da lei moral, é nos mostrar quem Deus é e, por contraste, quem nós somos. A lei revela claramente a perfeição e a santidade de Deus e ressalta, portanto, o nosso próprio pecado. O segundo uso da lei, dizia Calvino, é nos conduzir a Cristo, se viriaio, que foi esse ponto que eu falei, que Lutero via no Evangelho. Portanto, a lei tem o Evangelho dentro de si, segundo Calvino. Ao mesmo tempo que ela regula, e quando ela regula, ela mostra o contraste, em termos de utilidade, ela mostra o contraste, porque é o terceiro uso da lei, dizia Calvino, é apontar o caminho da santificação, que é a regulação. Talvez por esse olhar fica um pouco mais difícil a gente entender dessa maneira como Lutero entendeu. Hoje eu vejo os benefícios da visão luterana disso, porque fica mais estanque, enxuto, né, esse binômio. Enquanto na visão calvinista ela está diluída nas subcamadas. Porque ele diz a mesma coisa. Né? Calvino vai dizer no triplo uso da lei. Primeiro, mostrar a santidade de Deus em contraste à pecaminosidade humana. Segundo, em decorrência disso, nos levar até Cristo Jesus, que para Lutero é o Evangelho que faz isso. E terceiro, mostrar o caminho da santificação, que para Lutero é a lei. Então veja que os três usos da lei, segundo Calvino, são interpretados por Lutero de uma outra categoria. Não é? Agora vamos ver como isso funciona na prática. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, primeiro ponto. A lei e o Evangelho tem que caminhar lado a lado. A gente tem que olhar as duas coisas lado a lado. Porque se eu olho só a lei sem o Evangelho, eu sou esmagado pela condenação dos pecados, ou viro orgulhoso, achando que eu sou cumpridor. Por isso que a lei precisa do Evangelho. E o Evangelho precisa da lei. Em que sentido? O Evangelho só faz sentido por causa da lei. Foi o que nós comentamos no domingo passado. O pacto da redenção pressupõe o pacto da criação. Pressupõe as regras estabelecidas no pacto da criação. É a necessidade da condenação, e por isso ele propõe solução, porque aquele que vem para ser o Redentor, ele se submete ao pacto da criação e cumpre tudo, olha na categoria reformada. Dentro da categoria reformada é lei e Evangelho, da categoria luterana. Não é? Então veja que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: como é que eu vim ter consciência do pecado? Foi pela lei. Senão eu não saberia que cobiçar é pecado.
Eu estava simplesmente sentindo um desejo. Opa, eu gosto daquilo, eu quero aquilo para a minha vida, mesmo sem ter o direito de ter. Isso é a cobiça. É quando você deseja uma coisa que você não é de direito você ter. Aí você cobiça. E a Bíblia diz que é a raiz do pecado. Porque Tiago explicando diz que o pecado, ele começa com a cobiça. E aí a gente abriga no coração e dá luz ao pecado. E Paulo diz, não, a lei não é ruim não. Não. A lei é santa, justa e boa. Ruim somos nós que somos pecadores. Porque alguém pode ficar com raiva da lei. Esse livro mesmo que eu fiz menção hoje, né, de ter lido. Gente, impressionante. Né? Na primeira página eu disse, estou redentivamente lascado. Eu disse, só estou lascado por expressão típica nordestina, que vale tanto no sentido negativo quanto positivo. Né? Mas por que eu digo redentoramente lascado? Porque já no início o autor começa a descascar assim, eu sentir a necessidade daquele na minha vida, revelando fragilidades minhas, dificuldades minhas, mas redentivamente lascado porque Deus está expondo as feridas para curar. Por isso, redentivamente. É isso que Paulo está dizendo aqui. A lei é boa. Alguém pode se afastar da lei como alguém foge da agulha. A agulha que colocará a medicação é tida como má. A lei funciona como uma agulha. Ela vai furar, vai doer, mas para colocar a cura do Evangelho. Nós precisamos da lei para ferir a consciência. Esse é o primeiro uso da lei que Calvino fala. Mostrar o contraste da santidade de Deus com a nossa pecaminosidade. E veja que Paulo, ao dizer isso, em Romanos 7,7, diz, eu não teria conhecido a cobiça se não dissesse a lei, não cobiçarás. Então, esta realidade descrita aqui no apóstolo Paulo. Aí acaba levando ao outro que nós lemos. O fim da lei é Cristo. Por que a lei faz isso? Para nos mostrar, você precisa de Salvador, querido. Você não consegue se salvar, você não consegue cumprir perfeitamente a lei, você não consegue ajeitar a sua vida de forma a Deus ser glorificado plenamente na sua vida. O problema é que nós nos comparamos entre nós. E o problema de nos comparar entre nós é que a gente sempre vai conseguir se consolar ao olhar para alguém pior do que nós. E aí vai depender do traço da personalidade. Porque também outros vão sempre se sentir mal porque vão se comparar sempre com gente melhor. Mas nenhuma forma nem outra é a maneira cristã de ver a vida. A referência é Deus, não é o homem. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos o absoluto que não somos, somos esmagados. Mas quando olhamos para Deus, vemos o Redentor que também não somos. Aí somos cheios de esperança. Aí encontramos descanso, encontramos perdão, encontramos purificação. É sobre isso que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, capítulo 23 adiante. Olha só. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Está falando do regime da antiga aliança, que era regulada pela lei, enquanto não se manifestava explicitamente a fé da obra de Cristo Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E aqui presta atenção, porque há um paralelo entre o histórico e o orgânico. O histórico é que a lei estava sendo repetida, proclamada, dita, pregada, anunciada o tempo todo, revelando a incompetência, mas a graça estava lá presente, a fé estava presente, nos sacrifícios, em tudo estava presente o Evangelho lá. Mas mostrava aquele peso da incompetência de não conseguir cumprir, até que Cristo veio e cumpre. Então, historicamente, ele cumpre perfeitamente, o véu é rasgado, acaba com a lei cerimonial, o perdão é anunciado, vai para todos os povos, não é só judeu agora, veio. Então, historicamente, a lei antecede e leva a Cristo, Cristo cumpre a lei. Mas organicamente também, na vida de cada um de nós. A lei tem esse propósito de, segundo o primeiro uso da lei, diz Calvino, a mostrar o contraste entre a santidade de Deus e a minha pecaminosidade, a me levar a Cristo. Porque eu reconheço que eu sou incapaz, mas Cristo foi capaz e ofereceu-se. Aí ele diz, e assim fôssemos justificados pela fé. Então, historicamente, experimentamos a justificação. Mas esse mesmo caminho nós precisamos continuar fazendo todos os dias. Não é mais para a justificação, e sim para a santificação. Ele diz, não, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Somos filhos. E nós conseguimos isso pelo quê? Pelo Evangelho, porque em Cristo é. Não foi pela lei. Não é? É como ele vai dizer no capítulo 1, o que aconteceu com vocês, Gálatas insensatos? Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado?
Quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E como é que vocês, tendo começado no Espírito, estão agora sendo aperfeiçoados na carne? Está errado. Que tristeza. E como nós somos tentados a fazer a mesma coisa como evangélicos, né? Começamos pelo Espírito, cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ai, que beleza, entrei no céu, estou na salvação. Mas depois passamos a confiar no nosso próprio esforço e na nossa capacidade. Isso não é antinomismo. A gente vai ver que faz o caminho inverso também. E aí ele termina dizendo, porque todos, pois todos vós sois filhos, mediante a fé em Cristo Jesus. Esta é a realidade. Agora veja como isso também serve no caminho oposto. Que aí é o que Calvino coloca no terceiro uso da lei. A lei como um propósito de santificação, porque ela nos mostra o caminho da piedade. E como a lei também precisa do Evangelho. E como o Evangelho leva de volta para a lei. E esses dois estão o tempo todo sendo conversados ao longo da Escritura Sagrada. Por quê? Quando eu olho para Deus e olho para mim mesmo, eu reconheço que eu sou pecador e que Deus é santo. Aí eu me lanço aos pés de Cristo Jesus. Recebo o perdão e a salvação. Isso não só foi lá no início, o perdão. Mas todos os dias eu faço esse movimento. E aí eu saio animado pelo Evangelho para viver melhor para a glória de Deus. Aí volta para a lei. Mas volta para a lei não no sentido de autojustiça. Por isso que eu preciso todo dia do Evangelho. Volto para a lei porque é o caminho da excelência através do qual nós refletimos o caráter de Cristo. No entanto, o cumprimento disso não é feito da nossa própria força. Definitivamente é feito na nossa própria força. E aí eu concluo com a outra leitura de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 21, que quando a gente faz um uso legalista da lei, a gente perde de vista. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Durante muito tempo isso não fez sentido para mim. Parecia uma espécie de descrição autobiográfica do fariseu. Hoje eu vejo que está muito mais ligado a uma descrição autobiográfica do cristão. Claro que na sua trajetória pessoal incluía a época do fariseu, mas o fariseu está potencialmente dentro de cada um de nós. Vou ler de novo. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Mediante a lei eu percebi a minha falência e eu morri. Eu não dou conta de fazer isso. Eu cheguei a essa conclusão. A fim de viver para Deus. Quando eu desisti da minha capacidade de ser cumpridor da lei, eu me entreguei a Deus. Eu me entreguei. Eu estou crucificado com Cristo. Aqui certamente fala da união mística, coisa que o judaísmo não tinha, definitivamente, era só a pessoa respondendo. O cristianismo, nós exploramos pouco essa doutrina, que é essencial. Quando nós nascemos de novo, nós somos gerados pelo Espírito Santo, incluídos no corpo de Cristo, que é a igreja, mas o Cristo é colocado em nós e nós somos colocados em Cristo. Metafisicamente, transcendentalmente, é uma união com Cristo, de tal maneira que eu estou crucificado com Cristo. Eu mesmo morri, o ego, o antigo eu, o velho Adão, morreu transcendentalmente na cruz, porque foi unido a Cristo Jesus. E em Cristo ressuscitamos, em Cristo, nele, pelo poder dele, na vida dele. Ele é a causa, a fossa, a causa de toda real santidade. Não somos nós em nossos esforços, não é a autoconfrontação, simplesmente. A autoconfrontação é para nos levar ao pé de Cristo Jesus. Ele me ajuda, Senhor, a fazer isso aqui, é o Senhor em mim. E ele continua, olha só. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, agora, porque antes eu não tinha esse viver, eu tinha que viver no esforço, de seguindo, fazendo autoconfrontação, lendo o que a Bíblia diz, falando, cumprindo e tal. Ele diz, não, já não sou eu que vive. Toda virtude, toda piedade, todo ministério, todo esforço, todo zelo, toda pregação, toda viagem missionária, todo ensino, todo treinamento, toda mensagem, todo aconselhamento, todo choro, toda lágrima, tudo isso é fruto da presença de Cristo em minha vida. É Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, aqui, enquanto eu não estou no céu, enquanto o corpo não estiver se decompondo e eu estiver em alma no céu ou em espírito no céu, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É confiando nele. É o Filho de Deus em mim, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh Deus, nos dê essa graça.
não me permita esquecer disso, eu me esqueço tão facilmente disso. Esse viver que eu vivo na carne, e o viver que você é chamado para viver na carne, é um viver pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por nós. Aí ele conclui dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Como nós nos esquecemos disso? Eu esqueço, talvez você não esqueça tanto. Se fosse possível ao homem se redimir e consertar a sua vida pela sua capacidade, Cristo teria morrido em vão. Seria desperdício do sangue do Filho de Deus. Para que encarnar? Para que tirar Deus do céu? Para que tirar o Cristo eterno do céu e fazê-lo humano e sofrer tudo que ele sofreu aqui para ir para a cruz? Se o homem consegue produzir justiça, obediência com autoconfrontação e com o Espírito Santo só? É só o Espírito Santo iluminar e ele faz. Não. Era necessário o Filho de Deus na cruz do Calvário. E ao entregar-se na cruz, e ao assumir a nossa humanidade, ao se tornar o novo Adão, pelo poder do Espírito Santo, ele é formado em nós. Veja que a Bíblia não diz que nós somos conformados à imagem de Deus. Não diz que nós somos conformados à imagem do Espírito Santo. Mas diz que o Espírito Santo vai forjar em nós a semelhança de Cristo Jesus. Nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nessa nossa terceira aula sobre cosmovisão cristã, preste atenção. Isso deve perpassar todo o ensinamento bíblico, todo o estudo bíblico, toda a mensagem, tudo que você lê a Escritura. Leia com essa bendita contribuição que Lutero deu a partir dos escritos de Paulo, de que a Escritura nos apresenta lei e evangelho. Lei normatizando nossas competências, evangelho expondo como Deus em Cristo nos redime, nos restaura. Os dois estão o tempo todo. Que Deus nos dê graça. Oremos ao Senhor. Deus bendito, te rendemos graças por essa instrução e acima de tudo pelo teu Filho Jesus, glorioso Salvador e Redentor da Igreja. Ajuda-nos a cada dia experimentarmos dependência dEle. Ajuda-nos a termos o nosso olhar voltado para Ti, na dependência do Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos dizer como Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ajuda-nos, Senhor Deus, a experimentarmos isso, que seja o Teu senhorio, que a união que foi produzida em nós pelo Teu Espírito com a regeneração em Cristo Jesus produza os seus frutos, que nós almejemos isso, busquemos isso, experimentemos isso a cada dia mais de nossa vida, o Senhor, não nós. Dependemos do Teu Filho Jesus hoje, tanto quanto dependemos em qualquer outro momento da nossa vida. Dependemos do Teu Filho Jesus hoje, tanto quanto naquele bendito dia da conversão e da regeneração. Quando ficou claro diante de nós a obra do Teu Filho, nós nos rendemos e abraçamos a Sua obra em nosso lugar. Hoje, nós precisamos ainda nos render e abraçar essa obra santificadora, redentora como transformadora, para que cresçamos de glória em glória à semelhança do Teu Filho. Eu preciso disso. A Tua igreja precisa. Faze isto em nós, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Eu espero você na próxima semana, quando nós haveremos de concluir estes nossos estudos sobre cosmovisão cristã. Até lá.